Chorava e gritava, mas quando terminamos, ela cresceu asas e saiu voando pela janela. Aposto que está na escola agora. As marcas da carroça levam de volta para cá, disse D com uma voz estranhamente suave. Dedos gelados de terror percorreram as espinhas dos delinquentes. Como exatamente estavam mostrando diversão para a garota? O jovem magnífico agora estava diante dos homens, tendo descido do cavalo sem emitir som algum. Uma sensação branca, impossível de enfrentar de frente, golpeava seus rostos incipientes. Era a sua aura sobrenatural. O que fizeram com a garota? Responda-me. Sabendo que D não aceitaria silêncio, Korma tentou blefar. Ela estava aqui quando chegamos. Tentamos perguntar sobre sua ligação com a nobreza, mas a cadela não quis cooperar. Então, a levamos para dentro e mostramos diversão, naturalmente. Cara, quando abrimos suas pernas e metemos nela, chorava de prazer. Depois disso, chicoteamos ela e todos nós limpamos suas feridas. Ah, sim, limpamos com nossas línguas. Sério? Disse D, acenando com a cabeça. Sua voz não era exatamente suave, apenas baixa. Então, sem mais uma palavra, virou-se de costas e começou a se afastar. Um caminho cortando o ar. O bastão de ferro descreveu um arco descendente mirando a cabeça de D. O suspiro surpreso dos homens ecoou ao mesmo tempo que o som do ferro encontrando o aço. Na base do pescoço de D, ou um pouco acima, o bastão de ferro parou, cravado na lâmina que ele parcialmente desembainhara. Os olhos dos homens se arregalaram. Mais do que o tempo necessário para evitar um ataque capaz de partir um crânio, mais do que tudo, ficaram chocados ao ver que a fina lâmina de D resistia às centenas de quilos de pressão do bastão de ferro. Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. Pouco a pouco, sem pausa, D puxou a espada da bainha, com uma mão, naturalmente. Atrás dele, o gigante, que não devia pesar menos de 102 quilos, segurava o bastão de ferro de cerca de 45 quilos com ambas as mãos, empregando toda a sua força para impedir a desembainhada da lâmina. Para quem não estava acostumado a presenciar tal demonstração, devia ser a visão mais aterrorizante do mundo. Quando terminou de liberar sua espada, D se virou lentamente. Relutante em soltar, Korma deslizou uma mão até a extremidade do bastão. Agora o homem estava pronto, ambos os braços erguidos, segurando o bastão acima da cabeça. Travados, nem a espada nem o bastão tremiam 1 milímetro. Embora não pudessem ver nenhum sinal de movimento no rosto impassível de D ou nos músculos da sua mão bela e poderosa, os homens perceberam o corpo colossal de Korma afundando e ficaram paralisados entre medo e admiração. O suor que escorria de Korma encharcava sua barba. Seus músculos nodosos tremiam e ele não pôde evitar se ajoelhar. Sua imensa forma era forçada para baixo por uma espada manejada com uma única mão. Sem poder usar suas pernas de tronco, Korma tinha de depender da força de seus 2 braços. Quando ergueu os olhos aterrorizados para o inimigo à sua frente, a pressão sem limites desapareceu de repente. Ok, pensou, só estava esquentando. Seu bastardo vampiro sujo. No instante seguinte, porém, Korma se perdeu em verdadeiro horror. A lâmina de D vinha descendo agora. Percebendo que o aço lentamente cortava seu bastão de ferro, Korma quase entrou em pânico total quando ouviu a voz de D. "Onde está a garota?" indagou o magnífico deus da morte. Apesar da situação, Korma sentiu-se embriagado pela voz e pela beleza daquele que o encarava. Maier veio, levou ela na carroça. Levou Kuori com eles também. D assentiu, e com um único golpe, dividiu o bastão de ferro ao meio, e Korma da cabeça à virilha. Sem sequer olhar para o corpo, que jorrou sangue ao cair de costas e se partir em 2, D montou em seu cavalo. Só quando o estampido dos cascos ferrados se perdeu na distância, os homens, parados de olhos vazios como em um sonho, puderam finalmente respirar.
No ponto em que a carroça poderia sair da floresta e chegar à entrada da cidade, ela parou abruptamente. Lina, que estivera nos fundos cuidando de Quarry, inclinou-se para a frente na cabine e exclamou surpresa: Sr. Meyer, o que diabos? Na estrada, a cerca de 5 metros à frente, estava a temida figura de cinza. Temos que sair daqui, Sr. Meyer. Não adianta, os cavalos não se moverão. Sem problema, há uma pistola de estaca no compartimento. Enquanto falava, Lina voltou à cama e pegou a longa e fina arma que tirou da caixa. Com propelente aplicado na base das estacas, ao redor do cano de 2 centímetros, e um pequeno acendedor motorizado para disparos rápidos, a arma perdia eficiência a longa distância, mas a curta distância demonstrava poder tremendo. Fiquem para trás! Isso não é nem de longe a pistola de estaca que eu tinha da última vez, Lina gritou, erguendo-se altiva e feroz como os guardiões dos templos antigos. A figura sombria aproximou-se sem emitir som. Fique para trás! Não quero ter que atirar em você! Atire, Lina! O som da voz de Mr. Meyer mexeu ligeiramente com a força que ela aplicava no gatilho. Deixando apenas um chute e um estrondo ressonante, a estaca atravessou o coração da figura sombria. Girando levemente, a figura levou a mão direita até as costas. Lina estremeceu ao ver a base da estaca sendo sugada através do corpo. Segurando a estaca ensanguentada na mão direita, a figura saltou no ar. Ela balançou a estaca sobre Lina na cama da carroça. A madeira áspera cortou o ar. Lina se viu de pé na estrada. Sem tempo para se perguntar como havia saído da carroça para o chão, a figura sombria lançou a estaca contra ela. Antes que pudesse gritar, o zumbido cortante do ar parou abruptamente em seu peito. Lina olhou absorta para a estaca que havia capturado no ar. De algum modo, parecia que ela se tornara uma criatura completamente diferente. Ainda não entende? Perguntou a figura sombria da carroça. Seus movimentos, sua velocidade. Você não é mais a mesma Lina de antes. Seu idiota, se vai falar dormindo, guarde para a soneca. Parando facilmente a estaca que Lina jogou de volta, a figura levantou a mão direita. Dê! Ao ver o magnífico jovem parado quieto ao lado, Lina ficou chocada. O que houve? Perguntou a figura. Você não deseja este homem? Ao ouvir a voz distante da figura sombria, Lina sentiu um desejo súbito, quente e voraz, queimando em sua carne. Eu quero D. Quero aqueles braços perfeitos me segurando. Essa imagem é a manifestação do seu próprio coração. Certamente nunca negaria o que você deseja. Ame-o como quiser. A voz baixa estava carregada de expectativa. Embora ciente de que se tratava de um ataque psicológico, Lina tocou a mão no peito poderoso e duro de D. Seus lábios belos arfavam. O hálito de D era suavemente perfumado. Quero sugar, murmurou o coração de Lina. Quero sugar. Não posso! Assim que se afastou desesperadamente, D se transformou em Mr. Meyer. Um aroma enigmático flutuou até seu nariz, vindo do recipiente de vidro que ele segurava com ambas as mãos. Ao desviar o rosto da cor e do cheiro, Lina ouviu outra voz chamando-a. Beba, você deve beber. Isso a libertará. Volte para mim. O recipiente foi oferecido. Quando o líquido carmesim chegou aos seus lábios, Lina golpeou a taça com ambas as mãos. O vidro se estilhaçou e seu campo de visão ficou manchado de vermelho profundo. Não havia ninguém ao seu lado. Suas mãos também não haviam se ferido. Lina começou a correr. Movia as pernas sem olhar para trás. Se parasse, a figura sombria a alcançaria. Pior ainda, ela seria completamente transformada. Esse era seu maior medo. O próximo instante a encontrou à beira da floresta. Ela vislumbrou o prédio familiar da escola. Embora sentisse que não deveria ir até lá, não tinha outro lugar aonde ir. Lina, chamou a figura de cinza, parando a garota justamente quando ela ia seguir adiante. Ela se virou com um grito de terror, mas ao ver um rosto familiar, seu medo deu lugar ao alívio. Mesmo que fosse a pessoa mais desagradável, naquele estado, Lina ficou simplesmente feliz
por se tratar de um colega de classe. O que você está fazendo aqui fora? Perguntou Calice, aparentemente a caminho da escola, com um sorriso sedutor no rosto liso e bonito. Nada demais. Pode ir para a escola agora. Essa é uma recepção e tanto. E depois de quanto tempo te esperei para te encontrar? Quanto tempo esperou? Desde a última vez que te vi, você foi tudo em que pensei. Olha, eu escolhi isto para você ontem. Um buquê branco foi-lhe oferecido. As flores singelas haviam sido entregues nos dias de verão e de inverno, mas aquele buquê era um enorme amontoado, arrancado com raízes e tudo. Lina lembrou-se do parapeito de sua janela pela manhã. A leve palpitação ao abrir a janela, pensando que talvez hoje ele não tivesse vindo. A flor branca que abraçava suavemente, sabendo que alguém cuidava dela. Todas essas lembranças pareciam agora a milhões de quilômetros de distância. Ao pegar o buquê, ouviu uma voz que não era a sua. Calice, tenho um favor a pedir. Qual é? Se não me engano, sua família processa carcaças de animais, certo? Não tem algum galpão por aqui? Isso mesmo. Mesmo franzindo a testa em desconfiança, a risada lasciva que surgiu em seus olhos finos não passou despercebida por Lina. Não que isso importasse. Leve-me até lá. Quero que me esconda por um tempo, por causa das coisas nojentas que meu pai sempre faz comigo. Uau! Não fazia ideia. O jovem libertino engoliu em seco, impressionado pela presença física de Lina. Parecia uma pessoa completamente diferente daquela que ele vira 2 dias antes. Claro, não usam mesmo durante o inverno. Quer ir agora ou depois da escola? Lina se voltou para a escola. Vários alunos olharam para eles antes de desaparecer pelos portões. Ela sentiu que Visca e Marco estavam entre eles. Alguém acenou e Lina levantou a mão em uma resposta quase sem vontade, quase como um adeus. Então, decidida, ela pegou a mão de Calice. Lábios visivelmente mais vermelhos disseram: Ok, vamos. Mais ou menos ao mesmo tempo em que a garota e o rapaz enfeitiçado desapareciam na floresta, D chegou à escola. As marcas da carroça que ele seguira desde a casa de Fern pela floresta chegaram a um fim abrupto. Encontrando sinais de luta no chão, apressou-se para o pátio da escola. Ele entrou no único prédio acadêmico. A sala de aula do ensino médio era a mais próxima do portão. Sem bater, abriu a porta frágil. Instantes depois, incontáveis olhos se fixaram nele. Pois entre. Há quanto tempo não o vejo? Com um giz em uma mão, Mr. Meyer fez uma reverência. Ao comando de levantem-se para receber nosso convidado, os alunos ergueram-se em uníssono. Reverenciem. Cada cabeça baixou simultaneamente, sem a menor falha no sincronismo, e depois voltou a se erguer. Cada um deles tinha o rosto de Lina. Ninguém lhes disse para se sentarem novamente. As pupilas de D emitiram uma luz estranha e bela, um ataque psicológico. E eu entrei nele de cabeça, pensou. Repreendendo-se levemente, D tentou focar seus sentidos na origem do campo de força que cobria a área, mas não conseguiu encontrá-la. Talvez, aprendendo com o fracasso do ataque na noite chuvosa, o inimigo estivesse ocultando sua posição com diversões em múltiplos níveis. Não que o campo não pudesse ser penetrado por esforço mental concentrado, mas o esforço consumiria muito tempo e energia psíquica. Você veio apenas para observar a aula? Perguntou a Lina, segurando o giz. Um sorriso forçado passou pelos lábios de D. Em algum lugar daquela psique gélida, capaz de congelar todo o pensamento, talvez houvesse traços da garota inocente que já fora. Incontáveis linas aproximaram-se dele. Na mão direita, cada uma segurava uma estaca de madeira tosca. Circundando D, balançavam as estacas em uníssono. D tentou saltar, mas seus pés ficaram presos ao chão e várias estacas cravaram-se em seu peito, espalhando sangue por toda parte. Em dor extrema, mas sem mudar a expressão em nada, D saltou para um canto da sala. Desde que resistira ao primeiro ataque, grande parte da eficácia do feitiço de seu oponente havia sido perdida. Isso não quer dizer que houvesse realmente estacas cravadas no corpo de D.
Toda essa batalha ocorria dentro da mente dele. Se seu corpo, equivalente à sua vontade, se rendesse, o verdadeiro D poderia morrer sem um único ferimento físico. Por outro lado, se ele resistisse, o resultado seria uma lâmina afiada a ser voltada contra seu agressor. Era uma batalha silenciosa. Lina e Lina lançaram suas estacas. 2 foram desviadas, mas a última cravou-se em seu ombro. Com estacas especialmente longas presas à cintura, Lina e Lina avançaram. D desembainhou sua espada longa e cortou os pescoços de ambas. A lâmina não encontrou resistência e as 2 estacas afundaram em seu abdômen. Soltando as estacas, Lina e Lina riram docemente. D olhou para a lâmina de sua espada. Era apenas um galho comum. Mesmo que na superfície sua consciência o ordenasse a estraçalhá-las, seu subconsciente tentava salvar a Lina. Cada vez mais enfraquecido pela enorme perda de sangue e pelo calor escaldante, D sorriu amargamente. Lina saltou, balançando uma estaca sobre a cabeça em direção a ele. Sua mão esquerda agarrou o pulso dela, e ele a arremessou de volta para o meio da rede de atacantes que se fechava sobre ele. Apesar da dor crescente, a mobilidade voltava ao seu corpo. Seus adversários também enfraqueciam. De repente, algo mudou no mundo. D estava em um trecho de campo de gelo atravessado apenas pelo vento uivante. Não havia nenhum arranhão em seu corpo. A espada em sua mão direita havia retornado a ser sua arma incomparável. D fechou mais firmemente do que nunca a porta da gaiola de sua psique. Seu inimigo apostava sua vitória nessa imagem. Eles fariam todo o esforço letal para deixar um cadáver belo ali, exposto ao vento nos campos de gelo. Estrelas cadentes riscaram o céu negro como breu. D! Alguém chamou. A voz se contorceu no vento, tornou-se um grito desolado e correu pelos campos gelados. Novamente gritou, D! À sua frente, a uma distância impossível de medir, poderia ser tanto 1 metro quanto 1000 milhas, estava uma mulher solitária. A longa vestimenta de puro branco que ela usava não era um vestido, mas sim um sudário. Ele não conseguia ver seu rosto, escondido sob os cabelos negros. Muito parecida com D, sua pele era quase translúcida. D parecia ser tanto uma voz emanando da mulher quanto o canto do vento. D permaneceu completamente imóvel, como se estivesse congelado. De que parte de D seu oponente havia extraído tal imagem? Verdadeiramente, as vastas planícies de nada eram um mundo digno desse jovem. Por outro lado, a mulher... D, finalmente nos encontramos. A voz era como o vento varrendo os campos de gelo. Esperei tanto. Só há uma coisa que desejo perguntar. Todo o corpo de D se enrijeceu. Qualquer que fosse a pergunta, conceder tal resposta significaria a morte de sua psique. A armadilha de seu inimigo era perfeita. Quero saber o nome do seu pai. E assim a pergunta veio. A pergunta cuja resposta aquela mulher conhecia melhor do que qualquer outro. Pela primeira vez, uma sombra sombria residiu na beleza serena de D. O vento tornou-se ainda mais insistente, e à medida que D se tornava mais frio, as planícies geladas tingiam sua sombra de negro ainda mais intenso. Por favor, responda-me, D. Qual é o nome do seu pai? Qual é? Qual é o nome dele? Os lábios de D se entreabriram levemente. O mínimo tremor em sua face denunciava a intensidade da batalha de vontades em que agora estava engajado. Qual é o nome dele? Qual é o nome do seu pai? O vento desgastava as bordas de suas palavras, tão graves quanto precisas. O nome dele é Dra. As planícies de gelo foram enterradas por uma luz branca. D. acabara de abrir a porta da sala de aula. Com o giz na mão, o professor de meia-idade voltou-lhe um olhar atônito, e todos os alunos ficaram sem fôlego. Ele havia triunfado sobre o ataque psicológico. Podemos ajudá-lo em alguma coisa? Perguntou o professor, substituto de Mr. Meyer. Vocês não viram a Lina, não é? D perguntou, movendo os olhos do professor para os alunos.
As planícies de gelo, a mulher e sua pergunta já estavam muito atrás dele. Ele era, afinal, um caçador. Não houve resposta. Incapazes de desviar o olhar, as meninas fixaram-no com atenção, e até mesmo as bochechas dos meninos coraram de timidez. Eles tinham que se perguntar se tamanha beleza podia realmente existir. A garota está em sério perigo. Não só sua vida, mas sua alma está em risco. Se alguém souber de algo, por favor, diga-me. Uma figura magra, o garoto Marco, ergueu-se perto das janelas e lhe disse para onde ir. D correu para fora da sala. Quando D chegou à fábrica de processamento de Calis, no entanto, apenas o corpo do garoto estava lá, caído no chão com a garganta rasgada. Mas não havia uma gota de sangue em lugar algum, e Lina havia desaparecido sem deixar vestígios. A dúzia de cavaleiros subindo a colina virou-se ao ouvir cascos se aproximando por trás. Os cavaleiros eram o prefeito e o xerife, acompanhados pelos membros do comitê de vigilância. Para onde estão indo? D perguntou, mantendo cerca de 4,5 metros de distância entre si e eles. O xerife avançou, apontou para o cilindro prateado, amarrado nas costas de seu cavalo, uma bomba de prótons. Vamos lidar com aquelas ruínas. Assim, a visão delas não vai perturbar o pessoal da banca examinadora. Descobrimos com algumas crianças que estavam colhendo flores aqui que qualquer um pode subir normalmente agora. Perfeito! Gritou o prefeito com a boca se abrindo em quase metade do rosto. Quando terminássemos com isso, planejávamos passar para prendê-lo, sob suspeita de assassinato do Corma. Depois, íamos interrogá-lo sobre onde está a Lina. Quando o olhar de D pousou sobre eles, vários dos presentes, quando Corma foi cortado ao meio, ficaram pálidos. Odeio dizer isso, mas isso não constitui um crime, disse o xerife, virando-se para o prefeito. De acordo com o depoimento dos outros, Corma o atacou pelas costas. Nesse caso, não importa como ele foi morto. Ele trouxe isso sobre si mesmo. Não temos nada a perguntar a este caçador, exceto informações sobre Lina. O prefeito mordeu o lábio. Olhando para D com expressão alegre, o xerife continuou. Eles contaram a verdade mesmo após verem um de seus próprios mortos bem diante de seus olhos. Parece-me que estão realmente, verdadeiramente com medo de você. Honestamente, a ideia me deixa sem palavras. O fato é, adoraria se você pudesse me mostrar a técnica que usou. Percebendo como a atmosfera havia se tornado estranha, o prefeito gritou. Que diabos está fazendo batendo papo com ele? Ao menos ele deve saber onde está a Lina. Prendam-no antes que fuja. Se ele fosse fugir, acredito que teria saído da cidade quando o dispensaram, disse o xerife com firmeza. Mas ele ficou, não sei por quê, e arriscou a vida para proteger Lina quando ela se jogou naquela confusão. Me diga, prefeito, você acha que algum de nós lutaria por uma garota completamente estranha com algumas bestas de guarda vindo atrás dele? Um homem assim não foge nem se esconde, mesmo diante da morte certa. Não há necessidade de prendê-lo. O prefeito caiu em silêncio, o rosto ruborizado. Sei que pode parecer excessivamente cauteloso, mas seria prudente não mexer nas ruínas, disse D suavemente. Como o caminho até o topo da colina voltou ao normal, só é sensato presumir que existem outros tipos de defesas agora. Aqueles castelos pertenciam à nobreza. Não estamos deixando nada ao acaso. Protegendo os olhos com a mão direita, o xerife voltou o olhar para a retaguarda da colina. D já percebera o som grave e baixo. Viu um cano de arma negro perfurando o céu. Os raios de sol refletiam em seu corpo metálico gigantesco, exibindo uma massa esmagadora. O corpo plano do veículo era revestido com um material especial resistente a lasers e outras armas de feixe luminoso. Apenas o radar e as esteiras eram vestígios de tempos antigos. É um M826CT, disse o xerife com tom jovial. Um tanque computadorizado. O desenterramos há alguns anos, depois que alguém o encontrou enterrado na borda da cidade. Chamamos um mecânico da capital para fazer a manutenção.
Graças a essa máquina, nossas perdas para bandidos e bestas colossais nos últimos 3 anos foram nulas, mas a vila continua tão pobre quanto sempre. Este modelo tem mais de 2000 anos, mas ainda tínhamos o manual e cumpre seu papel. Parece ter sido abandonado por algum motivo. De qualquer forma, como podem ver, temos reforço de sobra. D não disse uma palavra enquanto virava seu cavalo em direção à base da colina. Sem mencionar que a figura cinza sombria poderia estar escondida nas ruínas ou que havia a possibilidade de ter levado Lina, ele desceu a colina silenciosamente. Assim que resolvermos isso aqui, vamos dar uma passada na sua cabana perto da roda d'água, gritou o xerife atrás dele. Os habitantes ainda acreditavam que a nobre havia morrido. Agradeceria se descobrisse onde a Lina está até lá. O que o xerife queria dizer era que se o caçador entregasse a garota, em vez de escondê-la, tudo poderia ser resolvido pacificamente. D não se virou novamente. Certo, avancem, ordenou o prefeito. Xerife, vamos disparar só para dar o clima. O xerife sorriu ironicamente e deu a ordem para abrir fogo. Erguendo o cano de 150 ml do canhão laser, o tanque mirou o contorno das ruínas sem um único movimento desperdiçado. Nem sequer se ouviu o ranger de engrenagens. O feixe intenso criou uma esfera de luz incandescente na parede do castelo. A esfera, com cerca de 10 milhões de graus, fez a pedra evaporar quase instantaneamente e cintilou como um arco-íris sob a luz do sol. Os homens comemoraram. "Agora, avancem!" gritou o prefeito. A colina respondeu. Subitamente o tanque virou. Um disparo da arma montada na torre cerâmica fez algumas cabeças de homens e montarias se pulverizarem como caques maduros. "Recuem! Voltem para a base da colina!" A voz do xerife foi abafada pelo choque. Enquanto isso, a enorme forma do tanque começou a ser sugada pelo chão. Era como o afundamento de um gigantesco navio num redemoinho de terra e verde. Uma visão inimaginável. O ranger de metal ecoou da terra, e quando apenas o cano sobrou, um choque tremendo sacudiu a colina. A energia do reator atômico ultracompacto tornou-se vermelha lótus, enquanto chamas jorravam para o céu, tingindo o mundo de carmesim. "A colina o engoliu, então?" murmurou D suavemente, observando de longe o grupo de homens e cavalos descendo a colina, rolando e tropeçando. O caminho para as ruínas estava bloqueado também. D retornou à cabana perto da roda d'água. Molhando seu cavalo no riacho, retirou de suas bolsas uma taça de prata e uma garrafa cheia de pequenas cápsulas. Ele pegou um pouco de água cristalina e colocou uma cápsula dentro. Em segundos, a água tornou-se da cor do sangue. Em um gole, respirou aliviado. As cápsulas, cheias de sangue seco, plasma e nutrientes, eram alimento para dampiros. Dampiros comuns tomavam 3 vezes ao dia. Porém, era a primeira vez que D consumia desde que chegara à vila. Sua resistência excedia de longe a dos dampiros comuns. O céu começou a escurecer. Será que o amanhecer voltaria para uma certa garota? D pousou a taça na janela e se dirigiu ao cavalo. Mesmo que seus esforços fossem em vão, ainda não podia desistir. Por que passava por tudo isso repetidamente, todas as mortes e esforços desperdiçados? Montando, começou a refazer o caminho até as ruínas. Galopou por alguns minutos, até que de repente parou. Um jovem solitário estava à beira da estrada. Era Kuori. Em um instante, ele desapareceu. Desmontando e se aproximando, D avistou o pequeno buraco escondido na mata fechada. Era o mesmo buraco onde Lina tivera seu encontro com a sombra cinza escura. Provavelmente era uma armadilha. Sem hesitar, D se jogou dentro. Uma estranha sensação percorreu seu corpo. Isso só podia significar uma coisa: uma distorção espacial. 2 pontos estavam conectados, distorcendo o espaço e a distância entre eles. Esses 2 pontos provavelmente eram o buraco e as ruínas.
Havia terra sob seus pés. A menos de 30 centímetros de distância, havia um lugar com um amplo piso pavimentado com pedras. Provavelmente era uma das saídas de emergência das ruínas. Ou todos os circuitos danificados, quando D se libertou da dimensão selada, haviam sido reparados. Ou a energia havia sido restaurada apenas nesta área. D pegou uma pedrinha com o pé e a arremessou para frente. Na linha divisória, entre o chão de terra e as pedras da pavimentação, a pedrinha emitiu um pálido lampejo de luz e caiu do outro lado. A forma era exatamente a mesma, mas a substância do seixo era diferente. Então está morto? Parece que terei que passar por um teste de compatibilidade. Havia um guarda poderoso de plantão ali. Qualquer um ou qualquer coisa que não correspondesse aos critérios físicos predefinidos da fenda espacial encontraria uma morte material silenciosa. Talvez D fosse transformado em diamante? Sem pensar duas vezes, ele avançou silenciosamente. Cada uma de suas células emitia o brilho de joias, e chamas oníricas coloriam seu semblante. Assim que pisou no chão de pedra, o brilho oscilou e desapareceu. Com um leve movimento de cabeça, D aventurou-se nas profundezas da escuridão. Um odor fétido e presenças se condensaram ao seu redor. Os olhos de D podiam discernir claramente a vastidão daquela área e a forma daqueles que ali habitavam. Seres humanos antigos, distorcidos e transfigurados. O vento assobiou, e dois dos que haviam saltado sobre ele caíram no chão decapitados. Uma intenção maligna e perversa emanava desenfreada dos olhos injetados de sangue de D, fazendo a escuridão ferver. Essas criaturas se deleitavam com a matança e o ódio. O que poderiam ter recebido em troca? Mas alguns perderam a vida também, e então as estranhas coisas recuaram para as profundezas da escuridão. A porta de ferro na parede oposta começou a se fechar, engolindo seus passos. D se transformou em um vento negro, deslizando pela estreita abertura. Ele chegou a um corredor brilhante. Algum tipo de material luminescente devia ter sido misturado ao aço silício das paredes e do teto. O chão, que não havia se deteriorado ao longo dos milênios, refletia vagamente sua forma. Seguindo os sons das criaturas distorcidas, D prosseguiu por um longo corredor. Ao longe, o gemido de uma máquina era audível. Estes eram os restos de um sonho. Mas de quem e com o que eles haviam sonhado? A paisagem mudou, e o caminho de D foi obstruído por uma parede de rochas ciclópicas. Degraus de pedra desmoronando se estendiam na escuridão acima. Depois de escalá-los todos, uma porta de aço surgiu à vista. O pingente azul no peito de D ficou mais brilhante, e a porta se abriu sem fazer barulho. A vasta câmara estava preenchida por uma iluminação quase crepuscular. Era um laboratório que lembrava aquele que ele havia explorado com Lina, mas este parecia várias vezes maior. A lembrança de inúmeros castelos que ele vira antes surgia e desaparecia na mente de D. De fato, eles também eram repletos de luz azul. Talvez essa fosse a cor da extinção. No chão de pedra, dois corpos nus estavam entrelaçados. A cada movimento da sombra cinzenta que repousava sobre o corpo pálido da mulher, um suspiro baixo escapava. Suas mãos brancas arranhavam o tecido cinza claro com as unhas, e suas coxas se apertavam em torno de sua cintura. O rosto daquela bela mulher, que parecia estar sendo violentada por uma múmia da antiguidade, era o rosto de Lina. Inesperadamente abrindo as pálpebras que o êxtase havia fechado com força, seus olhos encontraram os de D. Sua expressão se desfez. A sombra cinzenta saltou sem sequer mover o ar. A lâmina de sua espada absorveu a luz azul. Simultaneamente, ouviu-se o som da espada sendo desembainhada nas costas de D. Entendo. A culpa é de Kuori, não é? Em um discurso inflamado, a sombra pronunciou as palavras. Foi imprudente da minha parte deixá-lo sozinho daquele jeito. Mesmo que toda a sua energia psíquica estivesse esgotada e ele estivesse mais morto do que vivo. Mas você chegou tarde demais, Hunter. Meu desejo foi realizado.
Você tem coragem para matar Lina? Afastando o olhar para focar apenas na sombra cinza, áspera, cheia de intenção assassina, e em Lina, que levantara o torso suado de forma letárgica, D analisou a situação. Então é esse o nascimento de uma nova nobreza? Murmurou. O que você faria se eu pudesse abatê-la? A figura sombria baixou lentamente a lâmina até que ela raspasse o chão. Você conseguiria? Perguntou, a voz carregada de ironia e desafio. Você realmente conseguiria cortar uma amiga? Raios de luz branca cruzaram o espaço entre eles. A sombra avançou com velocidade inacreditável, desferindo seu golpe demoníaco do chão ao céu, mas a espada longa de D desviou o ataque e abriu um rasgo no ombro da figura que repentinamente perdeu o equilíbrio. O ferimento profundo se abriu em vermelho intenso e o sangue jorrou. Mas a fenda se fechou rapidamente. Um olhar de admiração percorreu os olhos de D. Por mais poderosas que fossem suas famosas habilidades de regeneração, nenhum dos nobres jamais havia levado um golpe de D e saído ileso. Enquanto a sombra recuava, esbarrou na mesa do laboratório ao seu lado. Feita de carvalho, parecia ter uns 3 metros de comprimento. Movendo levemente a mão esquerda, a sombra lançou a mesa contra D. Um rugido ecoou do impacto. No instante em que parecia atingir o corpo de D, a mesa mudou de direção, passou por cima de sua cabeça e caiu atrás dele. Percebendo que D a havia virado, usando a ponta da espada longa, a sombra ficou paralisada. Era um confronto entre formas humanas, que na verdade não eram homens. D saltou no ar. A sombra pareceu esquecer de se mover, e seu coração foi perfurado por uma lâmina nua que atravessou suas costas. Lina ofegou, assustada. No momento em que os 2 corpos se sobrepuseram, um deles recuou com a espada ainda cravada. Por trás da máscara, um sorriso zombeteiro surgiu nos olhos injetados de sangue. Um vampiro invencível, mesmo com a espada de D atravessando seu coração. Sim, isso certamente era prova de que o demônio capaz de caminhar à luz do dia não precisava se resignar ao destino da noite. Um flash prateado surgiu bem à frente do D, agora desarmado, e o caçador avançou pelo ar como a própria sombra. À medida que se aproximava, a sombra cinza balançou a mão esquerda. Um cilindro metálico atingiu o chão, levantando colunas de chamas em direção a D. Defendendo-se das chamas geradas pela granada atômica ultracompacta com a bainha do casaco, D parou. Atrás dele havia uma parede de pedra. Ele pôde ver a figura sombria sorrindo por trás da máscara. O que congelou seu sorriso foi o braço que, segundos antes, havia protegido o peito de D ter detido o golpe mortal com a palma da mão. Enquanto a sombra aterrorizada observava, o rosto que surgiu na palma de D ria abertamente. A ponta da espada estava presa naquela boca malévola. Claramente alguém havia mordido mais do que podia mastigar. Talvez o choque da figura cinza fosse grande demais, ou talvez ele não conseguisse igualar a força daquela boca extraordinária, mas, por algum motivo, a sombra soltou a espada longa e saltou para o lado. Tentava retirar a espada ainda cravada no peito quando o estalo de vértebras rompidas ecoou pelo pescoço. Desta vez, o sangue jorrou como uma fonte, e sem nem observar o tronco decapitado cair, D se aproximou da cabeça cinza que rolava pelo chão. O impacto durante o voo havia arrancado a máscara, e o rosto do jovem ainda vivo encarava o céu. A metade direita parecia ter sido prensada com olho e orelha reduzidos à metade, feio e grotesco, totalmente enrugado. Esse é o preço de receber poderes que nenhum nobre jamais conheceu, disse Lina ao lado de D. Não estava claro de onde ela os tinha tirado, mas agora ela vestia uma mortalha branca, uma vestimenta que até um dia antes seria a coisa mais inadequada para ela. Em troca da amplificação de sua energia psíquica, os poderes cognitivos de Kuori degeneraram. Agora eu entendo tudo. Era Tadil Shmika. O Sr. Maier está bem? D perguntou.
atento aos arredores, mas sem pegar a espada. Talvez estivesse se preparando para o outro, o vampiro não reconhecido exibido na tela do computador. Lina sorriu na hora. Você vai vê-lo em breve. Quer saber a verdade toda? Acho que você já sabe a maior parte dela, de qualquer forma. Dee olhou para Lina, para a garota de 17 anos, cujo corpo inteiro transbordava de energia, que talvez quisesse atordoar o caçador com uma visão de suas coxas flexíveis espreitando pela fenda do seu manto mortal. Então, tudo isso é resultado de experimentos de uma década atrás, e agora tudo está vindo à tona. Lina assentiu diante do tom sereno dele. Lançando um olhar de simpatia para as criaturas no canto da sala, seus olhos brilhando, ela disse: elas eram crianças tiradas de outras aldeias, mais ou menos na mesma época em que fomos. Na forma em que estão agora, passaram uma década sem comida ou bebida. Sim, elas poderiam viver assim para sempre. Eu me pergunto se poderíamos dizer que elas se beneficiaram de alguma forma. O que você acha? Acho que podemos dizer que, em comparação com elas, fomos sortudos. Os experimentos não deixaram anomalias externas em nós, então pelo menos conseguimos viver os últimos 10 anos como seres humanos normais, sem nem perceber que já tínhamos morrido uma década antes. Com um breve olhar para a cabeça e o corpo de Tadjil, que exalavam uma fumaça roxa enquanto se dissolviam, Dee moveu os olhos para o enorme aparato eletrônico que cercava o laboratório. Restos dos abomináveis experimentos que haviam sido realizados ali, equipamentos de alteração genética, unidades cirúrgicas automatizadas, aglomerados de circuitos integrados de ultra grande escala, todos esses ouviam em silêncio enquanto a trágica verdade os alcançava. Por que Tadjil foi deixado aqui? Ele foi um fracasso, afinal. Desde o final dos experimentos, ele era selvagem, com um desejo excessivo de sangue. Foi por isso que apenas nós 3 fomos liberados. Fomos agraciados com um período de graça de 10 anos. Parece que fomos os melhores dos cobaias. 10 anos. Um longo, longo tempo até que os resultados dos experimentos se tornassem claros. Durante esse tempo, as modificações feitas nas células deles causaram uma mudança célula por célula, misturando um tom diferente ao sangue que corria por suas veias e fazendo seus genes desejarem a escuridão. Eu suponho que você pode dizer que os experimentos, incluindo os para aumentar minha inteligência, foram bem-sucedidos em grande parte. Agora consigo ver perfeitamente no escuro. E as células do meu corpo produzem energia, mesmo que eu não coma nada. Embora eu não tenha tentado, acho que poderia até sobreviver no vácuo ou debaixo d'água. Dee, você consegue fazer tudo isso? Sem esperar por uma resposta, Lina pegou a espada que Dee havia descartado sobre os restos de Tadjil. Cravando-a profundamente em seu próprio coração, ela deixou que ele a visse retirá-la novamente. Enquanto não cortarmos nossas cabeças, somos imortais. Tadjil sabia disso, então ele me trouxe para o grupo e eu cumpri o desejo dele. Como tenho certeza de que você viu. Eu me pergunto se meu filho será bom? Porque ele esperou até agora para me fazer dele. Ele deve ter tido inúmeras oportunidades. Porque, como a única que havia despertado, não havia nada que ele pudesse fazer até que nossos genes da escuridão estivessem perfeitos. Tudo o que ele tinha que fazer era esperar. Eu aprenderia automaticamente toda a verdade sobre tudo e alegremente deixaria que ele fizesse o que quisesse comigo. Assim, poderíamos aumentar nosso número. Então, seria esse o verdadeiro propósito das ruínas? Mas parece que o experimento falhou no final das contas. O mesmo desejo que Tadjil tinha também habita em mim. Dentro de sua boca ligeiramente aberta, Dee viu um par de presas. A garota brincando em um caminho coberto pelos restos de neve porque estava indo para a capital. A garota na janela, uma flor branca no peito, olhando por uma eternidade para o caminho que havia levado seu misterioso pretendente embora. Eu não sei se você o encontrou ou não, mas antes de vir para cá,
Eu matei um dos meus colegas de classe. Quando ficamos sozinhos, ele de repente me agarrou, me jogou para baixo e exigiu que eu transferisse para ele o direito de ir para a capital. Ele disse que essa era a única razão pela qual ele havia fingido se interessar por uma vítima nobre como eu. Foi aí que algo dentro de mim mudou para sempre. Eu me pergunto se isso justifica o assassinato dele. D permaneceu em silêncio, apenas ouvindo. Não havia mais nada que ele precisasse fazer. O que ele havia lutado por nesta aldeia, afinal? E você tem o mesmo desejo também? Ah, mas a voz do caçador estava tão fria e clara quanto sempre, quando ele devolveu a pergunta por sobre o ombro. Sim, Kuori estava paralisado sob a luz azul. Ele tinha uma expressão inteligente e racional que parecia pertencer a outra pessoa, e ele tinha presas brancas como pérolas. Ele tentou me proteger até o fim. Mesmo sabendo o destino que o aguardava, ele fez o possível. Pediu para não me incluírem no grupo. Embora tenha sido ele quem encontrou a entrada na floresta e libertou Tagil no começo, na noite em que Tagil atacou a esposa de Kaiser pela segunda vez, ele estava se esgueirando atrás dele, tentando detê-lo. Infelizmente, ele não havia dominado o uso de sua energia psíquica e acabou liberando tudo em nossa casa. Deixando um sorriso de arrependimento surgir, Kuori veio até o lado de Lina. Envolvendo seu pescoço com seus braços pálidos, Lina sorriu de forma lasciva. Eu pretendo deixar ele fazer o que quiser comigo também. E você, D, vai tentar me cortar. Não é isso que você faz como caçador? Eu não trabalho sem compensação. Além disso, minha missão aqui está cumprida. Essa foi a despedida para a garota que ouvira a canção do vento e do riacho com ele. D girou sobre os calcanhares na luz azul. Ele chegou até a porta antes que uma voz carregada de malícia absolutamente sobrenatural se arrastasse de um canto escuro. Por quê? Está deixando ele ir embora? D viu a sombra cinza Ash caminhando mais perto com uma arma laser na mão direita. O último, o homem que o computador havia mostrado. Parem com isso, disse Lina em um tom estridente. Matar ele não vai adiantar em nada. Podemos viver em qualquer lugar. Com o tempo, provavelmente vamos descobrir alguma forma de sobreviver sem desejar sangue. A figura sombria balançou a cabeça. Foi um movimento estranhamente lento. Não nos deram tempo... Olhe bem. Uma das mãos dele arrancou a máscara. Houve suspiros de surpresa. O que fez os olhos de Lina e Kuori se arregalarem não foi o fato de o rosto ser de Mr. Meyer, claro, mas sim que o rosto em si estava deformado e derretendo como uma escultura de cera. Um dos olhos caía até o queixo, deixando tendões vermelhos para trás. A memória de D trouxe à tona uma certa frase. Eu devo eliminar os fracassos. Você não... parece surpreso, disse Mr. Meyer. Você já sabia, não sabia? D assentiu. Quando aquela casa de fazenda foi atacada por algumas criaturas que escaparam daqui, não havia sangue suficiente para você. Só poderia haver uma razão, porque você era um deles. Sua voz parecia dolorida. O homem que havia iluminado o futuro de uma garota. Estas também eram palavras de despedida. Parece que sua natureza vampírica despertou sem que você soubesse. Você foi o que atacou Fern e sua filha? Isso explicaria por que, quando as duas amostras de sangue de atacantes diferentes foram misturadas e analisadas, um rosto irreconhecível apareceu. Um feixe de safira converteu o chão aos pés de D em vapor e íons. D não se moveu nem 1 centímetro. Por que só você está bem? Não fomos humanos feitos da mesma forma? Como é que somos os únicos que devemos morrer? Houve um som como algo se quebrando e o professor desabou no chão. Mr. Meyer, fique longe de mim! Tentando se levantar novamente antes que Lina pudesse correr até ele, o professor tentou se erguer. A luz azul atravessou o crepúsculo, queimando as paredes e o chão em sucessão. O cano da arma caiu. Uma voz carregada de uma raiva e protesto infinitos rastejou pelo chão. Lina, você não pode estudar a história da nobreza?
Observando o enxor pútrido e as roupas caírem em um monte no chão, Lina perguntou a D: "Isso é nosso destino?" D ficou em silêncio. Ele ouviu uma voz: "Você foi o meu único sucesso. Eu invejo você." Como devem ter soado as palavras de Lina para D. "Eu tenho tanta inveja de você que poderia odiá-la. Quando vamos acabar como isso, você sabe?" "Não, eu não sei." Distraída, Lina enroscou o braço em torno do pescoço de Kuori, que estava congelado, e disse: "Eu planejava simplesmente sair de cena, mas vou antes da comissão de exames amanhã. Você vai vir também, não vai? De acordo com o último desejo de Mr. Meyer, tenho que lhes contar o quanto eu desprezo a nobreza, dizer que não há amanhã para eles e nem história, assim como para nós quatro." De repente, Kuori se afastou de Lina. Surpresa, Lina estava pronta para ir atrás dele, mas D a segurou pelo braço. "Ele não quer que você o veja." Vacilante, o jovem desapareceu nas profundezas da escuridão. O tempo também havia chegado para ele. Na luz azul, que provavelmente preencheria aquele lugar por toda a eternidade, o belo caçador e a garota direcionaram seus olhos para os abismos da escuridão, enquanto ambos, individualmente, testemunhavam a crueldade do destino. Doan Chim. No dia seguinte, o trio de examinadores que chegou à aldeia no início da tarde recebeu uma proposta estranha do prefeito, que parecia um pouco pálido. Ele disse que a cidade queria realizar o exame nas ruínas que um dia pertenciam à nobreza. A seleção de um ser humano que ajudaria a construir o futuro seria realizada nas ruínas daqueles que governaram o passado. Não seria emocionante? A proposta foi aceita. Naquela noite, muitos compareceram a um salão subterrâneo cheio de cadeiras. Embora os membros da comissão tentassem ao máximo manter uma expressão severa, as feições dos examinadores se suavizaram. Apesar de os resultados já terem sido comunicados de antemão, a performance de Lina ainda tinha o poder de causar admiração. "Muito bem, agora há apenas uma pergunta que preciso fazer antes da decisão final. Quais estudos você pretende seguir na capital?" Uma onda de tensão percorreu a assembleia. Muitos de seus colegas sabiam do desejo da garota. No entanto, dizê-lo em voz alta significaria jogar fora todos os seus amanhãs. Mas eles não sabiam que para Lina não havia amanhã. Enquanto D estava ali, ele tinha uma sombra fugaz de tristeza em seus olhos. Antes de responder, há algo que gostaria de lhes mostrar. A assembleia se agitou com o comentário de Lina. Tal proposta estava fora do comum. Esse exame, que poderia ter sido concluído com uma simples resposta, estava se tornando um longo e arrastado espetáculo. Certa vez, este castelo foi conhecido como o centro de cálculos da fronteira da nobreza, começou Lina. Construído há cerca de 5.000 anos, 5.127 anos atrás, para ser exata, experimentos secretos foram realizados aqui. 5.000 anos. Não é um número familiar? Do ponto de vista histórico, costuma-se dizer que a queda da nobreza como raça começou nesta era. A luz azul se agitava. O que será que a garota estava tentando lhes contar? Lina levantou a mão direita. Entre a garota e a audiência, uma imagem se formou. Embora fosse completamente bidimensional, tinha profundidade e cor. Ao perceber que a imagem mostrava o mesmo salão subterrâneo em que estavam, as pessoas se entreolharam. Máquinas escondidas nas sombras brilhavam, figuras sombrias corriam de um lado para o outro, frascos exalavam fumaças prismáticas. Crianças estavam seladas em cápsulas médicas, sobre o que pareciam ser mesas de laboratório, e homens vestidos de preto estudavam dados, representados por pontos de luz estranhamente brilhantes. "Esta é uma gravação dos experimentos", explicou Lina. Experimentos da nobreza que não eram menos que uma tentativa de impedir a queda de sua espécie. No entanto, a ciência deles já havia chegado à conclusão de que sua decadência era inevitável. Para eles, essa decadência inevitável também significava a extinção eventual. Como os poucos que chegaram a essa conclusão,
Devem ter amaldiçoado seu destino. Talvez até afundado na mais profunda desesperança, eu posso imaginar muito bem. Aqui, Lina sorriu amplamente. Isso dá uma sensação quentinha, não dá? A assembleia se agitou um pouco, a tensão se quebrando. Os examinadores trocaram olhares e riram. Ainda sorrindo, Lina continuou. A maneira como eles escolheram combater o desespero foi através desses experimentos. Se a inevitabilidade da sua ruína estava escrita em seus genes como letras gravadas em um marco, então só tinham que transformar esses genes em algo diferente. Transformar a noite em dia, a escuridão em luz. Tornar-se uma criatura com uma vontade de sobreviver muito maior como raça, uma energia potencial superior. Foi assim que começaram a tentar combinar geneticamente humanos com a nobreza. Levou alguns segundos até que todos ali presentes conseguissem captar a importância das palavras de Lina. Dessa vez, ondas de choque percorreram a assembleia. O prefeito e um dos examinadores se levantaram. Como? Como você sabe disso? O que você é? Como se estivesse respondendo à pergunta do examinador, a imagem que flutuava no espaço mudou. Crianças deformadas nasciam uma após a outra, homens e mulheres se transformando em algo que já não era mais humano. Uma parte das ruínas foi de repente consumida pelas chamas, desmoronando. Esses experimentos foram realizados secretamente em uma área da fronteira, longe da capital. E você pode facilmente imaginar o que os resultados significariam para muitos da nobreza. Assim como achamos repulsivo até considerar tal coisa, eles também detestavam a ideia de se misturar com humanos. Vamos dizer que a destruição pela facção opositora que vocês acabaram de testemunhar foi uma resposta. Aqueles que estavam a par do segredo fugiram das ruínas e o silêncio reinou aqui por 5.000 anos. Prestes a dizer algo, o examinador viu uma expressão surgir nos olhos da garota. Ele mordeu a língua. Que olhar misterioso era aquele? Quando o ódio e a tristeza se misturam, será que podem produzir uma visão de felicidade suprema? 10 anos atrás, as ruínas voltaram à vida. Um ser de tremenda importância, um ser que até mesmo eu tenho dificuldade de compreender, pegou 4 crianças da nossa aldeia e realizou os mesmos procedimentos conosco. Por que nessa data tão tardia? E por que essas crianças foram escolhidas? Eu não sei. Talvez a decadência da raça deles tenha altos e baixos, como um biorritmo, e houvesse um momento ótimo para recomeçar. De qualquer forma, as crianças passaram pelo tratamento e foram devolvidas à aldeia. Todas as memórias apagadas, sem saber que os resultados se manifestariam em seus corpos uma década depois. E agora, os resultados estão aqui. Tomando esta forma, os olhos das pessoas se focaram em Lina, nas presas que se projetavam dos cantos de seus lábios. Não houve mais agitação na multidão. Um silêncio mortal caiu sobre eles e o prefeito cobriu o rosto com ambas as mãos. Apagando a imagem com um leve movimento de sua mão direita, Lina continuou suavemente. Sim, mas agora acabou. Os 4 filhos, de acordo com o destino, deixarão a aldeia, mesmo que esse destino tenha sido imposto a eles por outra pessoa. Nesse momento, Lina virou as costas para a audiência, como se quisesse que alguém nas sombras ouvisse sua última maldição. Não há mais necessidade de lamentar por eles, disse a garota, porque agora eles finalmente entendem o que esperaram por eles, o que os aguarda onde devem ir. Embora, no longo prazo, eles mesmos não tenham alcançado o topo, foram um passo em uma longa escalada. A nobreza pereceu e a raça humana permanece, Lina continuou. No entanto, não poderíamos dizer que a disposição biológica dos seres humanos, tanto em sua fisiologia quanto em sua psicologia, é superior à da nobreza? Quem poderia afirmar que o valor de uma criatura está baseado na altura do biorritmo de sua espécie? Brutalidade e crueldade comparáveis às da nobreza, um impulso para destruir qualquer coisa mais bonita do que você. Essas coisas têm sido muito familiares para mim.
Ficando paralisado pelos olhos gelados dela, o prefeito empalideceu. Mais uma vez, uma imagem surgiu. As pessoas viram estrelas brilhando em um oceano negro como breu. À distância, 100 bilhões de outras estrelas cintilavam. Uma vasta e espiralada nebulosa, nutrindo uma multidão de formas de vida. O mar de átomos de hidrogênio dando origem à própria existência. Os 4 filhos deveriam ir para lá. A voz de Lina soou como se tivesse atravessado uma grande distância quando ecoou nos ouvidos dos presentes. Livres do destino negro que pairava sobre os humanos e a nobreza, eles deveriam sair e se juntar à consciência universal como uma forma perfeita de vida e inteligente. Agora, até esse sonho se foi, mas por causa disso, suponho que eles não lamentem por si mesmos. De repente, a imagem mudou. A escuridão se dissipou rapidamente e a luz preencheu o salão. A luz branca que surgia afastou o crepúsculo, envolvendo os rostos exaustos das pessoas e cada centímetro de seus corpos em uma tonalidade maravilhosa e serena. Este é o potencial da nova humanidade. Com seu corpo todo brilhando lindamente, Lina olhou silenciosamente para D e depois para as pessoas iluminadas. As pessoas que desbravaram esse potencial, os seres que guiaram a raça humana para um nível mais alto, eles realmente estavam tão amaldiçoados. A garota de repente pressionou a mão contra o peito. O tempo havia chegado. Se não fosse mais nada, sua voz era orgulhosa. Acredito que gostaria de aprender sobre a história da nobreza. Assim que terminou de dizer essas palavras, Lina desabou. Não se aproxime de mim, não olhe, dê! As pessoas pararam onde estavam e a bela sombra se ajoelhou ao lado de Lina. Apenas esconda meu rosto. Um lenço preto caiu sobre o rosto da garota. Obrigada. Dê, fique ao meu lado, não vai? Eu estou tão assustada. Eu sempre estarei aqui. Na cabana, Lina arrancou a voz da dor. Na cabana, a flor branca que encontrei de manhã, aquilo foi coisa sua, não foi? Se alguém tivesse deixado, não tem como. Você não teria notado eles. Isso mesmo. Fiquei tão feliz, tão feliz. Havia 2 pessoas que se importavam comigo. Eu queria ter conhecido a outra. Não fale. A mão de Lina se ergueu. Justo antes de começar a derreter e se dissolver, D a segurou suavemente. Foi a primeira vez que ele fez isso. Nunca mais aconteceria. Adeus, D. Oh, o potencial que tivemos. O peso na mão de D diminuiu rapidamente, assim como sua voz. Ninguém se moveu. A luz deslumbrante lançou longas sombras pelo chão. Quando um garotinho magro levantou seus olhos úmidos ao som de uma porta se abrindo e fechando, o belo caçador de vampiros havia desaparecido. Alguns dias depois, um cavalo e seu magnífico cavaleiro seguiam pela estrada estreita, onde os restos de neve endurecida conspiravam com os brotos da grama jovem. Embora a noite já tivesse terminado, uma espessa camada de nuvens de chumbo cobria o céu do leste. Os raios do sol da manhã não chegavam ao chão. Uma brisa quase imperceptível agitava a barra do casaco preto do cavaleiro enquanto ele cruzava o mar de grama que se estendia até onde os olhos podiam ver. Atrás do cavaleiro, ouviu-se o gemido do primeiro ônibus elétrico da manhã se aproximando. Cerca de 5 metros à frente dele havia um pequeno banco. Embora humilde, era uma parada de ônibus da linha que conectava a fronteira à capital. Percebendo o cavalo e o cavaleiro, o garotinho magro sentado no banco olhou para cima, surpreso. No momento seguinte, sua expressão ficou tímida e ele olhou para baixo novamente. Suas mãos, sem luvas, estavam completamente rachadas. A pequena bolsa de viagem ao seu lado trazia o endereço de seu destino e seu nome, Marco. O cavalo e o cavaleiro passaram por ele. Pouco depois, ouviu-se o som do ônibus parando. Ele se aproximou, depois passou. De repente, uma janela se abriu e o menino pôs a cabeça para fora. Agitando a mão magra de forma frenética, gritou algo. O gemido cortante do motor e das rodas abafou sua voz, mas D o ouviu.
E isso foi o que o menino disse. Estou indo para a capital. Vou estudar a história da nobreza. Uma rajada de vento soprou, como se quisesse alcançar o ônibus. D se lembrou. O rosto de um garoto ouvindo as últimas palavras de uma garota. Uma expressão de orgulho ilimitado em seus olhos. O rosto de alguém que amava. E D soube. O mensageiro que deixou as flores brancas e permitiu que uma garota sonhasse. Em algum momento, as nuvens se abriram e, enquanto observava o pequeno ônibus desaparecer na distância banhada pelo sol, um leve sorriso começou a surgir nos lábios de D. Se aquele garoto tivesse visto, ele teria contado a todos pelo resto de seus dias como ele foi o responsável por trazê-lo à tona. Era exatamente esse tipo de sorriso